Hoje a gente vai falar de dois assuntos importantes que muitas vezes as mulheres não sabem que podem estar literalmente juntos. A infertilidade e a endometriose, né, doutor Basbal? Kátia, como querida, vai? Bem-vindo. Melhorou? Ainda rouco, mas eu não vou cantar ainda, então vai tudo bem. Então vai ficar bem. Agora, vamos começar explicando o que é endometriose, doutor? Bom, a endometriose, ela é uma doença que é representada por tecido endometrial, ou seja, o tecido que vive dentro do útero, que é descamado todos os meses. Ao invés de tudo ser eliminado com o sangue, parte, reflui pelas trompas, cai dentro do abdômen e se distribui e tem vida própria. É uma reação inflamatória a uma agressão de um tecido normal. Essa vida própria quer dizer que quando a mulher menstrua, pela cavidade uterina normal, sim, ela também menstrua por esses outros pedacinhos dessa cavidade que se espalharam pelo abdômen, né? E que dá um estrago e que pega uma incidência importantíssima na mulher em plena fase reprodutiva. E por isso precisa ser muito bem diagnosticada e em tempo para poder resolver o problema. Infelizmente, uma parcela grande das mulheres que sofrem com endometriose nem tem o diagnóstico feito, né? Sim, demora muito. Eu fiz um levantamento da literatura. É importante a gente estar se atualizando. Dos últimos 10 anos mudaram tantos conceitos, mas a gente vê nos vários países avançados, em nosso meio por volta de 7 a 10 anos de espera, na endometriose profunda, avançada. Em geral, essas mulheres passaram entre 6 e 8 médicos, até que depois de em torno de 7, 8 anos, chegam à conclusão. Em países avançados, 10, 12 e até 20 anos entre os primeiros sintomas e dar o diagnóstico exatamente da doença. Mas veja só, 20 anos é um tempo muito grande. Se a gente está falando de uma mulher que está numa faixa etária, que é uma faixa etária altamente produtiva, vamos dizer, a mulher aos seus 20 e poucos anos, 25, 28 anos. Sim. Se ela demora 20 anos para receber o diagnóstico, quando ela receber o diagnóstico, ela vai ter 48. Já está tardio para ela conseguir fazer um tratamento e engravidar. Exato. Né? E temos que ficar atentos, Kátia, às dores que surgem das pacientes sintomáticas jovens. Temos que farejar isso na adolescência. Meninas que têm dores, meninas que têm um quadro de cólica rebelde, né, que comprometem a qualidade, vomitam, faltam trabalho. Eu tenho pacientes que realmente dá dó. E às vezes a gente vê como elas passaram sem a suspeita de que elas eram portadoras disso. Então, se começa com 13, 14, 15, começa a ter sintomas, pode chegar aos 30, 30 e poucos, já correram 20 anos. Então, elas já são estéreis, a doença progrediu e aí é que a gente não tem mais quase o que fazer. Temos uns mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles, ó. A endometriose pode causar alterações imunológicas. A endometriose, como eu disse, ela não causa alterações imunológicas, mas ela é produto de uma alteração celular, de liberação de substâncias, né? Interleucinas, uma série de outros fatores bioquímicos que vão dar a reação antígeno-anticorpo, ou seja, é uma doença de autoagressão, é um processo inflamatório de autoagressão. A gente vai dizer que as alterações imunológicas vão levar a que essa doença atrapalhe, crie dor e crie infertilidade. Então, é um mito ou uma verdade? É um mito porque, na verdade, a doença ela é imunológica. Ela faz parte de um quadro de moléstias de autoimunidade. Agora, quem tem uma família que tem uma tendência a ter endometriose, essa menina tem que ser assistida de uma forma diferenciada? Sim, há uma frequência, se você tem irmãs, tia, primas, e que a coisa está pegando e elas têm sintoma, o mesmo diagnóstico, a frequência mostra que há essa característica familiar. Ficar atenta. A minha prima, que é 2, 3 anos mais velha, não engravida, tinha muita cólica, a menina começa com um quadro parecido. O que você vai fazer? Vai atrás. Tenta investigar, porque é possível que isso esteja se repetindo. Olha, a gente tem outros mitos e verdades. Vamos ver o próximo, ó. Próximo deles. Tá baixinho, viu, Paloma? A endometriose é uma doença infecciosa que pode ser transmitida sexualmente.
Pelo amor de Deus. Deus que me livre, né? Nunca, nunca. Não é bacteriana, não é nada. Aliás, é importante dizer, quando a gente usa a expressão inflamatória, tem gente que associa com infecção. Mas infecção e inflamação são coisas distintas, Completamente. Né? Se você levar uma pancada, há uma reação local, Sim. fica vermelho, fica quente, são aqueles sinais inflamatórios, né? Calor, tumor, incha, fica vermelho e tudo mais, mas não tem bactéria, você levou uma pancada. Então, jamais, não se transmite, não há nenhuma relação com a relação, ou seja, com a vida sexual. Agora, tem que prestar atenção, gente, também no seguinte, nessa intensidade de dores da endometriose. Que as mulheres falam assim, é uma cólica comum. E não é uma cólica comum. Dizem que é uma dor muito mais intensa e Sim. espalhada na região abdominal também, né? Afeta estatisticamente um número imenso de mulheres. Está sendo em torno de 10 a 15% das mulheres na população, no período fértil, são acometidas, com o grau de comprometimento de dor que muitas vezes elas não têm. São doenças silenciosas, esses casos merecem, São piores, né? porque quando elas podem evoluir, não é? E que criam realmente um quadro de alto comprometimento da qualidade de vida dessas mulheres. Mas você perguntou especificamente, em termos de dor, essas meninas vão sentir dor desde o princípio, ou vai surgir após a adolescência, se agrava após os 20 anos, a doença está evoluindo e cada vez que um foco deste, que está espalhado dentro do abdômen, esses focos sofrem, há uma reação inflamatória, eles sangram, eles doem. A natureza, numa tentativa de cura, tenta cicatrizar esses pontos feridos. E esse é o problema maior. E aí tudo cola, põe a trompa para um lado, trompa para o outro, cola o ovário. É a tal da aderência, A né? aderência. Aderência parece uma coisinha. Não, você tem razão, é sério. É sério porque a aderência, na verdade, é uma lesão que pode ter tecido ativo. Agarra no intestino, agarra na bexiga. E como esse órgão funciona? Meu Deus, vai dar lesão, tem que tirar pedaço. Cúpula vaginal, às vezes eu detecto pacientes que têm na cúpula vaginal um foco de endometriose, infiltra. Elas não têm capacidade de ter contato sexual por espécie alguma. Mesmo porque fica fechada, né? Praticamente, ou dói? Não, é lá em cima, na cúpula. Aqui, ó, Kátia, vou te mostrar. Mas não dói quando tem a relação sexual? Sim. Quer dizer, fica fechado, quer dizer, na hora que... Sim, aqui. Quando tem a relação sexual... Essa parte se aqui fecha a demais e cúpula machuca. tem uma doença, ou seja, fica um foco no fundo vaginal. Quando ela tem a vida sexual, o que vai acontecer? Bate nisto, bate nos ligamentos aqui e a doença progride. E se olharmos deste lado, você vai ver quem está aqui. Trompa, ovário. E aí a doença progredindo por aqui vai aderir, atrapalhando completamente a capacidade reprodutiva da mulher. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver. Vamos ver o próximo qual é. Tomar um golinho da minha água. É bom porque tá quente. Aqui está top term. Tá mesmo? Ó, o distúrbio pode surgir em qualquer fase da vida. O mito ou verdade, doutor? Surge nas meninas, surge nas jovens e não tardiamente. A endometriose é uma doença que começa na adolescência, quando a menina começa a menstruar, as coisas vão evoluindo. Então, quer dizer, obviamente que pode surgir em qualquer idade, então, mas o mais comum... Ela começa precocemente, não vai aparecer endometriose aos 40 anos. É que o diagnóstico é feito aos 40. Aí está, né? Exatamente. O diagnóstico é tardio e é o que leva à complicação. Leva à doença estar avançada e muitas vezes já estágio, porque a doença endometriótica, ela tem estágios, mínima, leve, moderada e severa. E a gente tem resultados e bons tratamentos separando na classificação. A mínima e a leve têm um comportamento de tratamento diferente da moderada e severa. Então, a doença passa a ser moderada e severa no correr dos anos, não necessariamente todos os casos, mas essa é a tendência, uma doença progressiva, insidiosa e altamente comprometedora
dos órgãos da pelve da mulher. Mas acontece na prática de algumas mulheres terem essa progressão da doença mais rapidamente também? Sim. Depende de onde que está comprometido esse foco? Não só de onde, mas na verdade vamos dizer que todo tecido que agride, ele tem a sua própria vitalidade. A doença maligna se comporta muitas vezes assim. A doença endometriótica é um processo inflamatório que quem é portador, e vai aí a mensagem, quem apresenta endometriose vai precisar ser monitorado o resto da vida. Não é assim, tratei, engravidei, fiquei boa e acabou. Mantenha o seu controle. Vocês precisam fazer a monitoragem da doença sempre, procurando de preferência profissionais que saibam manipular a doença endometriótica, que tem características próprias, e de preferência mantenha-se com o seu médico se ele estiver te ajudando. Porque se ele não estiver diagnosticando e te ajudando, Muda de médico. Muda de médico, pelo amor de Deus. Tá? E a gente não tem que se sentir constrangido e fazer isso não. Gente, estamos falando da nossa saúde, não pode brincar. Eu defendo, Kátia, a segunda opinião, sempre. Então é assim, eu posso estar resolvendo o problema de alguém, mas eu não sou o médico Deus. Eu posso conhecer mais do que o meu vizinho. Ou o vizinho pode Ou o vizinho saber muito mais do que eu. Sim. Quem está dando jeito, está solucionando, fica, cuida. Se está em dúvida, se há uma indicação, por exemplo, de um procedimento mais agressivo, operatório, vai ouvir uma ou duas opiniões. Não exponha a sua anatomia, a sua fisiologia e, sobretudo, a sua sexualidade, a sua fertilidade por uma decisão de um profissional que pode ser o melhor, mas não necessariamente ele está 100% certo sempre. Quando a endometriose ela é diagnosticada cedo, não chega a causar infertilidade, né? Não, a endometriose mínima e leve, os dois primeiros estágios, elas têm um índice de capacidade de gravidez bem maior do que se ela vai moderada e severa. Eu vou te dizer, a severa, com grau de comprometimento profundo, eu posso dizer a você, espontânea 0%. Olha, então quanto antes a gente receber o diagnóstico, melhor, né? A moderada, 1/3 consegue engravidar espontâneo. Se eu fizer um tratamento, se eu fizer uma videolaparoscopia, se eu conseguir reconhecer e eu conseguir deixar, porque remédio na moderada e severa, aliás, é muito importante. Não adianta, não? Não só não adianta, atrasa e retarda, pelo amor de Deus. Hoje, isso é conceito publicado em 2014, tá? Não se trata com hormônio, endometriose mínima e leve. Nas meninas, claro, desculpe, estamos falando de infertilidade. Sim, claro. Se a gente fala em endometriose dor, aí é outra conversa, que hoje nosso papo está aqui, né? Infertilidade e endometriose. Isso. Endometriose e dor, nós vamos lançar a mão de todos os recursos para tentar segurar a doença, tratar sintomaticamente e fazer com que essa menina chegue numa certa fase. Minha filha, casa logo e vai ter teu neném. Porque senão pode complicar para o futuro, pode. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Cláudio Basbaum. Você pode acessar, lá tem muitas matérias de fácil entendimento. É para gente leigo mesmo, viu? www.claudiobasbaum.med.br. Doutor, www.claudiobasbaum.med.br. Doutor Cláudio Basbaum, que é ginecologista, é claro que volta outras tantas vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade, viu? Muito obrigado, Obrigada, foi muito viu? bom. Sempre. Prazer em te ver. Obrigado, Um beijo na sua esposa, Obrigado, viu? Obrigado.